Fala, meus queridos, beleza? Então, galerinha, vamos dando continuidade aos nossos trabalhos aqui. Vou fazer nesse conteúdo 11, né? Na unidade 11 vou fazer 4 vídeos. E a gente já fez 2, né? Agora vamos dar mais 2 para fechar eles. Então a gente trabalhou lá no comércio atlântico de escravizados, tá? A gente já falou sobre ele, depois falou sobre a exploração portuguesa na África, e também falou sobre a escravidão na África Atlântica. Então a gente, né, falou um pouco sobre como era a escravidão, né, no continente africano antes da chegada dos portugueses, um pouco depois, e depois também como ela era, como aqueles escravos eram capturados, né, em suas colônias e depois feito trocas, né, escambos por pequenas coisas assim de pouco valor. Então às vezes 25 escravos eram trocados por um cavalo velho, né, por uma espingarda. Então eram trocas que eram feitas e essas pessoas eram escravizadas. Após isso, elas tinham elas ficavam na praia, né, esperando para serem embarcadas nos navios e com destino à América, por exemplo, né? Então pode ser América Espanhola, América Inglesa ou América Portuguesa, que é o que a gente vai falar aqui. Essas pessoas eram trazidas em navios conhecidos como os navios negreiros, né? E ali elas tinham uma situação horrível, né, no transporte, que a gente vai ler um pouquinho sobre isso e a gente vai conversando, tá? Então na página 34 do livro didático de vocês, da apostila, temos lá no 34, Viagem na Calunga Grande. Então ele diz assim: a Calunga Grande é o mar que levava os corpos para sempre. A Calunga Pequena é a terra que os recebe como sementes. Essa frase foi escrita pela historiadora Lilia Moritz Schultz e sintetiza a ideia que os africanos tinham do mar. Não qualquer mar, mas aquele que levava seus familiares, amigos, companheiros, reis e guerreiros mais valentes, levava em navios dos quais ninguém mais voltava. Então essa era a visão que se tinha desses africanos, tá? Que viravam escravos aqui nas colônias. Então a Calunga Grande era o mar, né? Então a Calunga Pequena é a terra. Então essa é a ideia que eles entravam nesses navios para nunca mais voltar. Nunca mais se tinha notícias dessas pessoas, tá? Os navios iniciavam o embarque dos escravizados na região da Costa do Ouro, aportando até o litoral de onde se situa Angola na atualidade. Outros partiam do Golfo de Benin, Nigéria na atualidade. Depois de embarcados, tinham início a travessia do Atlântico. Observe a seguir a figura da planta de um navio negreiro europeu no século XVIII. Então ali, gente, essas são as regiões que mais se embarcava esses escravos. Então ali Angola, né, Nigéria, na atual Nigéria. Então ali embarcavam esses negros escravizados na África, tá, de modo geral, né, porque o branco não era escravizado lá, e sim o negro, né, então se distinguia pela cor da pele esses escravos e capturavam eles e faziam deles uma peça, assim como eram denominados. E essas peças, né, eram comercializadas nas colônias e qualquer lugar que tivesse interesse por uma mão de obra
que ali ela faria eles fariam diversos tipos de funções, desde cuidar da casa, cuidar dos filhos, dos seus donos, ou seja, babá. Algumas eram até mãe de leite, onde a mãe da criança mesmo não tinha leite por algum motivo, ou até não queria, e já passava para essa escrava amamentar o filho dela. Então, trabalhavam na agricultura, trabalhavam como chofer de carroça, em várias funções, várias funções. De um modo geral, todas as funções que aquela fazenda, aquele sítio, ou até aquela casa mais urbana necessitava, eles faziam, né? Então, entregar correspondência, trazer as mercadorias do armazém e assim por diante. Então, inúmeras funções, ou seja, quase todas as funções eram exercidas pelos escravos, né? Para aquelas pessoas que tinham escravos. Então, ali no mapinha, no quadradinho onde tem a planta ali, o projeto do navio negreiro, né? Diz assim, ó, de amplas proporções, o navio negreiro inicialmente projetado para transportar mercadorias. Foi adaptado para o tráfico de pessoas. Seus porões tinham 3 níveis. O porão propriamente, onde ficava o armazenamento de água e comida. A falsa coberta, onde ficavam os escravizados, e a coberta para a tripulação. Então tinham 3 níveis, né? Onde ficava a tripulação, onde ficava a comida, a água e onde ficavam os escravos. Os porões não tinham janelas nem ventilação para evitar que as pessoas se jogassem em alto mar. Então essas janelas já não tinham para evitar que eles, no desespero, já se jogassem ao mar. As condições de transportes eram desumanas. Centenas de pessoas eram empilhadas nos porões, umas sobre as outras, impossibilitando muitas vezes que elas pudessem se mexer, esticar as pernas ou se levantar do lugar. Então, assim, o número de pessoas era muito grande. Então, a gente está falando de 400, 500, 600 pessoas num local que talvez coubesse 100, 150 no máximo. Então eram bem amontoadas essas pessoas. A comida era muito escassa porque a viagem era longa, então você ficaria 30, 45, às vezes 60 dias dentro de um navio. E se eles não parassem em algum lugar para reabastecer, a comida ia ficando cada vez mais escassa. Então era comum também essa falta de comida. Então, na verdade, os mais fortes sobreviviam. Tá? Se alguma doença durante o trajeto pegasse essa tripulação, do modo geral, então esses escravos acabavam adoecendo e eram jogados ao mar. Jogado com pedra, gente. Então eram colocadas pedras para que eles já não, ou qualquer coisa que levasse para o fundo mesmo, tá? Nem precisava boiar, nem daria uma chance dele boiar, por exemplo. Então era uma maldade extrema, uma maldade muito grande que era feita assim com essas pessoas escravizadas. Então, doenças, a higienização era zero. Então, você imagina, as pessoas tinham que fazer suas necessidades ali mesmo, porque elas já não tinham como se mexer. Então, o cheiro era insuportável, né? As próprias pessoas que entravam lá para servir não aguentavam o cheiro, porque essas pessoas não tomavam banho, não tinham como fazer suas necessidades no lugar, já estavam amontoados assim. Então, claro, às vezes saía um navio com 600 pessoas escravizadas, chegava a 300, 200, que no caminho alguns iam morrendo de fome, morrendo com falta de ar, sufocado. Então os mais fortes acabavam sobrevivendo, eles que estavam numa situação de vida melhor. Também quando eles chegavam, muitas vezes eles eram feitos uma maquiagem para serem vendidos. Então, assim,
era passado um óleo no corpo para brilhar o corpo, porque eles já estavam, por mais os guerreiros mesmo, que eram muito fortes, assim, eles já estavam muito debilitados. Então, para conseguir vendê-los, eles muitas vezes maquiavam, né? Passavam um óleo na hora da venda no seu rosto, no seu corpo, né? Normalmente andavam sem roupa, assim, não totalmente, mas as partes íntimas eram cobertas, mas as demais não. Então era feito maquiagens para que fossem vendidos, mas eles estavam realmente debilitados mesmo. E daí eles eram comercializados, né? Era olhado os dentes, aqueles que tinham melhores condições de saúde, tinham um valor maior agregado, porque lá eles eram trocados por nada. Mas quando chegavam na colônia já tinha um valor bem mais agregado. Então, se fosse uma mulher forte, um homem forte, tinha um valor bem maior perante os demais. Tá? Bom, ali na página 35, a triste viagem durava cerca de 3 meses. Então pensem, como eu falei para vocês. Os navios eram lentos, né? Então de 30, 45, 60, algumas viagens até 3 meses. Hoje é bem mais rápido, 25 dias no máximo aí, 30 no máximo, está chegando já o navio. Dependendo das condições de navegação, porque eram barcos a velas, né? Navegação em alto mar. A alimentação era escassa e não havia banheiros, como comentei com vocês. O calor, o abafamento, a quantidade de pessoas, a falta de estrutura do navio, o sacolejo do mar fazia com que a travessia se tornasse insuportável. Os que não resistiam a essas condições tinham os seus corpos lançados ao mar, como eu falei para vocês. Muitas vezes, quando ocorria uma tempestade em alto mar, os traficantes escolhiam mulheres e crianças para lançá-las fora e diminuir o sobrepeso da embarcação. Então pensem que era mais uma situação que quando eles se deparavam com uma tempestade e como o barco estava muito pesado e o medo que eles tinham de naufragar, eles começavam a se desfazer da carga, né? E eles começavam a jogar mulheres e crianças ao mar. Então, gente, pense, né? As pessoas morriam realmente afogadas, sem a menor chance de defesa, de nada. Então era bem brutal nesse sentido. Muitas vezes isso eu falei, os navios negreiros também ficavam conhecidos como tumbeiros. Tal era a quantidade de mortes ocorridas ao longo da viagem. Os escravizados e, muitas vezes, até mesmo a tripulação dos navios eram cometidos por doenças causadas pelas condições insalubres, pela alimentação deficiente e pela aglomeração de pessoas em pouco espaço. Então, claro, que também adoecia a tripulação dependendo da doença que atingia. Porque pensa que você vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses com aquelas pessoas no porão, naquela situação, sem higiene nenhuma, sem banheiro, sem nada, né? Fazendo as suas necessidades ali, sem poder se mexer. Então, claro que doenças aconteciam e acabava que contaminava também a tripulação. Então, além dos escravizados, a tripulação também falecia. Então, esses navios eram um sinônimo de morte mesmo, né? Eram vistos como sinônimo de morte mesmo. Tá? Ali também ali tem mais um pedacinho, né? Deixa eu só ver se a gente vai aqui nesse. Isso. Então ali. Os corpos dos escravizados ficavam em carne viva por causa das correntes e por rolarem sobre as pranchas de madeira do convés inferior, devido ao contínuo sacolejo do navio. Em manhãs em que o tempo estava bom, depois de levantadas as grades e de os escravizados serem conduzidos para o convés superior para tomar ar, alimentar-se, dançar, acontecia de a tripulação encontrar
um homem morto, acorrentado ao navio, o morto era atirado ao mar, ao passo que o vivo era amarrado com uma corrente. Ali eles seriam alimentados 2 vezes por dia. Suas refeições consistiam em feijão fradinho, né, que é um feijão que nós usamos até hoje, ervilha e arroz misturados com um pouco de carne salgada. É claro que assim, são situações bem mais difíceis que alguns navios levavam ao convés, porque alguns comandantes já sabiam, se não fizesse isso, como que as coisas iam piorar muito. Então era comum achar embaixo desses escravos pessoas mortas já acorrentadas. Então tinham que conviver às vezes com a pessoa já morta há mais de 1 dia, 2 dias. Então eram inúmeras situações de um navio negreiro para o outro que acontecia. Depende muito da sua tripulação, do comandante também, como que ele fazia todo esse processo. Então assim, o outro vídeo a gente vai trabalhar a chegada aos portos americanos, como que eles chegavam, né? Mas é interessante assim, eu vou postar para vocês também um videozinho que justamente fala sobre os navios negreiros e provavelmente eu vou pedir um relatório sobre ele. É um vídeo assim meio forte assim, se for analisar assim, mas é bem interessante que vocês vejam, né, para ter uma noção de como era um pouco desses navios, como eram tratados essas pessoas escravizadas nesses navios negreiros, beleza? Gente, por enquanto é isso, tá? A gente já retorna com mais um videozinho para fechar essa unidade 11, beleza? Um abração e até a próxima.